Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Aline e o tema da nossa aula de hoje é previsão do tempo. Vamos lá? A meteorologia é a ciência que estuda os fenômenos atmosféricos e suas variações, ou seja, quais são os fatores que influenciam a previsão do tempo? Temperatura, umidade? Como que eu posso me planejar para algum evento? Essa ciência permite a realização de previsões confiáveis a curto prazo, ou seja, eu consigo fazer essa previsão em algumas horas, em alguns dias e até em algumas semanas. A meteorologia é uma ciência fundamental para a organização de inúmeras atividades humanas, tanto relacionada à agricultura, relacionada também à vida social. Antes, precisamos entender qual é a diferença entre tempo e clima. Tempo é relacionado ao conjunto de condições de temperatura, de umidade, nuvens, pressão do ar, ventos, chuvas em um determinado local, em um momento específico. Já o clima é a análise a longo prazo desses fatores. Algumas características atmosféricas são medidas, são avaliadas e se faz uma média. Aí nós temos uma média de vários anos para determinar. O clima de Imperatriz é esse. Por quê? Nós fizemos uma análise a longo prazo, fizeram médias dessas variações para cravar e falar o clima tem essa característica. Um dos fatores que influenciam na previsão do tempo é a temperatura. A temperatura ambiente ela é medida a partir do ar que está naquele local, naquela superfície. Se você não tem nenhuma interferência, você consegue fazer a medição da temperatura ambiente. A medição é feita através de termômetros. Hoje nós temos os digitais, mas antes nós tínhamos também os analógicos. No Brasil, a unidade utilizada para medir a temperatura é o grau Celsius. Um segundo fator que influencia na previsão do tempo é a umidade relativa do ar. Ela é determinada pela quantidade relativa de vapor d'água na atmosfera. Depende de alguns fatores: chuva, proximidade com florestas, lagos, rios. Essa região é próxima a uma floresta? Provavelmente terá uma umidade maior. A temperatura também influencia na umidade do ar. Nós temos alguns alertas a fazer em relação à umidade relativa do ar. Ela é considerada um nível adequado quando está entre 60% e 100%. Quando ele está abaixo de 60%, nós já temos níveis inadequados para a saúde humana. E quando está abaixo de 12%, nós já temos casos de emergência, problemas respiratórios. Então, uma dica muito importante é prestar atenção na umidade relativa do ar. Beber sempre líquidos. Nós temos a indicação pelo Ministério da Saúde de beber pelo menos 2 litros de água e evitar exercícios físicos quando a umidade relativa estiver mais baixa, nos horários entre o fim da manhã e o fim da tarde. Então, sempre dá preferência para horários na parte da manhã e depois no final da tarde, a não ser que esse exercício seja feito em um ambiente climatizado. Nós podemos tornar nossa casa um ambiente mais úmido. Podemos utilizar equipamentos como umidificadores de ar ou até mesmo toalha molhada, uma bacia d'água. E também precisamos ter muitos cuidados em relação à nossa pele. Sempre utilizar hidratantes pós-banho para evitar que a pele perca água. E, consequentemente, nós temos um ressecamento dessa pele. E também devemos sempre umedecer olhos e nariz. Como que ocorre a formação das nuvens tão importantes para a previsão do tempo? Nós temos a evaporação da água de mares e lagos. Essa evaporação se formam gotículas de água e nós temos a condensação. A condensação é quando o vapor da água volta a ser líquido e precipitando-se na forma de chuva. As nuvens têm diversos tamanhos, características. O vapor de água, então, que se condensou ao atingir determinada região da atmosfera, ele volta a se tornar líquido. Isso é devido à temperatura mais alta. A formação de gotículas de água que unem e dão origem à nuvem são responsáveis pela formação da chuva. Aqui nós temos diferentes tipos de nuvens que podem estar relacionadas a esses fatores. A pressão do ar também é um fator que determina a previsão do tempo. A pressão exercida pela camada no ar da Terra atua em todas as ações e sentidos. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Por quê? Menos partículas de ar está presente. Quando você tem uma menor altitude, você tem maior partículas de ar. Consequentemente, você tem uma maior pressão atmosférica. Agora vamos entender como que ocorre a formação dos ventos?
Vento, por definição, é o ar que está em movimento em relação à superfície da Terra. A convecção é a circulação de ar quente e ar frio. E nós temos também a formação de brisas. Observe a imagem. Os ventos se formam sempre na região de pressão mais alta em direção à pressão baixa. E isso tem a ver com a temperatura do ar. Quando nós temos o ar mais frio, nós temos a pressão mais alta. Quando nós temos o ar mais quente, nós temos a pressão baixa. Então, determinado pela característica daquele dia, que eu tenho uma alta temperatura, ou consequentemente, onde eu estou, eu tenho essa brisa variando entre o continente e o mar. Nós temos vários instrumentos de medição. Termômetro, que mede a temperatura. Os termômetros feitos com coluna de álcool, eles acabam expandindo devido ao aumento da temperatura. Então, quando há o aquecimento da temperatura, quando há o aumento da temperatura naquela região, a coluna de álcool, ela se expande. Nós vamos lembrar da física. Gás e líquido, quando aquecido, se expande. Consequentemente, você tem a elevação dessa coluna. O psicômetro, ele é um instrumento utilizado para medir a umidade relativa do ar. O barômetro e o barógrafo, eles medem a pressão atmosférica. E o anemômetro e a biruta avaliam a direção dos ventos. Vamos entender como que funciona uma estação meteorológica? As informações são obtidas pelos instrumentos de medição que nós vimos agora há pouco. Os registros são feitos sempre no mesmo horário, diariamente. Estação regional, ela envia os dados para as estações centrais nacionais. Então, cada região tem uma estação. Essa se comunica com as estações nacionais que enviam essas informações. A comunicação entre as estações de todos os países acontece da mesma forma. Estações nacionais que se comunicam entre diferentes países. E os programas de satélite e de simulação também auxiliam nessa previsão. Bem, essa foi a nossa aula sobre previsão do tempo. Vamos praticar? O deslocamento das massas de ar que dão origem aos ventos se faz sempre. Letra A, das áreas mais elevadas para as mais baixas. Letra B, das áreas de temperaturas mais altas para as de temperatura mais baixa. Das áreas de alta pressão para as de baixa pressão. Letra D, das áreas mais úmidas para as mais secas. Ou letra E, de oeste para leste. Qual é a nossa alternativa correta? Letra C. O que proporciona a formação dos ventos é o deslocamento de massa de ar, que é sempre definida através da diferença de pressão, de forma que essas movimentações sempre acontecem das zonas de maior para as de menor pressão. Agora chegou a sua vez de aparecer na TV. Grave um vídeo com a previsão do tempo de Imperatriz para os próximos dias. Destaque os fatores como umidade, temperatura, entre outros. Vamos brincar de moça e moço do tempo? Mande pra gente no telefone que está na sua tela. Até a próxima, pessoal!